Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo isso, mas começa agora mais um episódio do Elas na Mesa. E hoje estamos aqui com uma empreendedora maravilhosa do ramo alimentício, vegana, totalmente movida pelo propósito, dona da Paixão Vegan, que é a Aline. Seja bem-vinda! Obrigada, meninas. Um prazer enorme estar aqui falando um pouco sobre a minha trajetória, sobre a minha empresa e para poder motivar outras mulheres e principalmente cheias de propósito que querem mudar o mundo a seguirem firmes aí nessa trajetória. Ai, que Gente, legal. Quando ela chegou aqui, eu já comecei a fazer 1000 perguntas. Porque ela é a primeira empreendedora aqui da mesa, que é do ramo alimentício. Sim. E Aline, a gente quer saber tudo sobre a sua trajetória. Eu já sei um pouco que você começou por propósito a empreender. Você fez uma especialização, né? Uma faculdade que não tem a ver com a área que você empreende de fato, mas que é a sua verdadeira paixão. Então, conta um pouco pra gente de como começou tudo lá no começo, quando você falou, vou empreender. Tá, vamos lá. Eu acho que, para começar, eu nunca tive esse começo de falar, vou empreender. A minha trajetória, ela foi toda baseada muito numa vontade de mudar o mundo, de mostrar para as pessoas que a alimentação vegana ela pode ser gostosa, que ela, na verdade, não é restritiva, ela é só diferente. E, junto com isso, teve também, bem no comecinho lá, quando eu estava indo na faculdade, a vontade de acelerar um pouco os processos da vida e ter dinheiro um pouco mais rápido do que aquela trajetória padrão de faculdade, estágio, trabalho podia me dar. Mas, sendo sincera, eu nunca elaborei um plano de vou virar empreendedora, vou abrir o meu negócio. Eu fui, na verdade, vendo as oportunidades e respondendo a elas, obviamente, com muito trabalho, com muito engajamento e com muita energia, né? Então, eu entrei para a faculdade de História, porque eu queria ser professora e queria mudar o mundo por meio da educação. E bem perto ali do começo da faculdade foi quando eu tive acesso à ideia do veganismo, isso que é mais do que uma dieta, mas toda uma ideologia da gente entender os animais como seres sencientes e ter uma nova postura em relação a isso. E decidi tirar a carne da minha alimentação. Quando fui caminhando nisso, aprendendo a cozinhar, estudando mais, e ali pelo meio da faculdade, eu já estava namorando há algum tempo, e eu e meu namorado, a gente começou a pensar em casamento, só que parecia muito distante ainda da nossa independência financeira. Então, a gente falou, poxa, é tão difícil pra gente conseguir comidas veganas, por que a gente não faz em casa e vende? Ele também é vegano? Ele também é vegano, virou vegano junto comigo, e somos juntos veganos até hoje. E aí, a gente começou a fazer algumas comidas em casa, fomos vender nas nossas faculdades, eu estudava na Unirio, ele na UFRJ. Depois, a gente foi para algumas feiras aqui do Rio de Janeiro, Feira de Ipanema, Feira do Lavradio, e a gente se surpreendeu com a quantidade de pessoas que, assim como nós, não encontravam opções veganas e que também queria. E a gente foi também se surpreendendo com o quanto que as pessoas foram receptivas com a nossa comida. E aí, daí, a gente começou a empresa, mas assim, muito sem planejar no que se tornaria e no que a gente tem hoje. Legal. Você acha que teve uma virada atrelada à faculdade, esse nível de consciência em relação ao mundo vegano? Eu acho que sim e não. Eu, na verdade, virei vegetariana, eu ainda estava no último ano do ensino médio, no 3º ano, que foi o momento da vida em que eu repensei muita coisa, né? Eu acho que toda essa pressão de ter que decidir o que eu vou ser pro resto da vida, escolher uma profissão, que hoje eu sei que não é escolher pro resto da vida, porque a vida muda a cada instante. Mas naquele momento parecia uma decisão muito séria, eu comecei a repensar toda a minha vida. E aí foi nesse caminho de eu repensar tudo que eu queria ser que eu encontrei o veganismo e falei, cara, o que eu puder fazer para o mundo ser um lugar um pouco menos pior ou melhor, eu vou fazer. E pelos animais foi essa postura que eu tomei. E aí a faculdade, ela me ajudou nisso sim, né? A faculdade de História, ela me deu, eu acho que a base da minha forma de pensar, de questionar o mundo, de questionar o status quo, de ver que as coisas não são sempre como elas são hoje, elas são construções, elas foram construídas. Então, embora eu nunca tenha de fato exercido a profissão nem de professora e nem de historiadora, toda a minha forma de pensar vem da humanas, vem do senso crítico que a história me deu. Ai, Legal. E você terminou a faculdade? Terminei a faculdade. Com a ajuda também da empresa. Isso, eu Foi o que terminei. te ajudou ali. Isso, ali no meio do caminho, lá pro 6º, 7º período, eu já estava conciliando os dois, estava uma loucura. Eu ficava nas aulas anotando o que eu tinha que comprar, as receitas que eu ia fazer, vivendo as duas vidas. Mas consegui terminar a faculdade, entreguei monografia. E no final da faculdade, eu tive ali um primeiro ponto de ruptura, que eu fui convidada para fazer o mestrado, mas nesse momento a gente tinha acabado de fechar um contrato, nosso primeiro contrato grande, assim, da empresa, que era com uma rede, que hoje em dia já não existe mais, de restaurantes vegetarianos.
que chama Harry Burger, que hoje em dia já não existe mais. Eu conheci. Tinham alguns Legal. aqui na Barra. E a gente começou a fornecer para eles. E aí eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer as duas coisas. Eu não consigo fazer o mestrado e tocar a empresa. E eu sei que a vida acadêmica, ela pode esperar outros momentos da minha vida. Eu posso seguir um mestrado quando eu tiver 40, 50 anos. Mas a oportunidade que eu tenho agora com a empresa vai passar. Sim. E aí eu optei Cara, deixar sim. de lado a vida acadêmica e focar totalmente no empreendedorismo. Muito legal, porque eu acho que a vida ela é muito feita de escolhas. E eu penso muito isso até hoje, assim, né? Vão surgindo oportunidades que eu falo, cara, eu agarro isso agora ou eu foco nisso aqui, que eu ainda também tô nesse limbo de vida acadêmica com empreender. E oportunidades, às vezes, elas não voltam, né? Eu penso muito assim. Claro que às vezes é interessante a gente pensar ali a longo prazo, mas tem certas coisas que a gente precisa abraçar. E que bom que você abraçou, né? Sim, Porque hoje totalmente. acabou que virou realmente o seu trabalho Isso. e a sua principal fonte de renda. E você cresceu muito esse negócio ao longo desses 10 anos já de empresa. Exatamente. Isso foi mais ou menos ali em 2015, 2016 que eu tomei essa decisão. E desde então, assim, a gente passou por muitas fases. Obviamente, tem muitos desafios, né? A vida de empreendedor. Aí disso, a gente construiu uma fábrica que era pequena. Meu pai, ele sempre foi uma grande referência para mim, um homem muito trabalhador. E ele sempre teve um negócio. E quando eu comecei a empresa, ele me apoiou, sempre foi muito apaixonado pela ideia de eu ter meu próprio negócio. E aí ele tinha um hortifruti, ele cedeu parte do hortifruti dele pra gente conseguir parar de fazer as legal. coisas em casa. Porque era um caos, assim. Eu quebrei a geladeira da minha mãe, porque enchi a geladeira, entupi o freezer, quebrei uns 3 liquidificadores, aí, gaguejei. Que legal. E Que ficava legal, aquela... não. Eu tô pensando, Ai, que legal. o processo dela começou, tipo assim, começou com uma geladeirazinha, aí foi entupindo a Era geladeira, tudo sabe? feito em casa, e aí a gente tinha encomenda grande, aí eu olhava pro freezer doméstico, Nunca assim, um vi. freezer de apartamento, e não tinha onde botar. Aí ficou um pouco sustentável, e a gente também precisava de ajuda para produzir, para arrumar, porque a gente fazia, limpava, tinha que preparar as coisas para fazer no dia seguinte. Aí ele cedeu parte do hortifruti dele, fez uma pequena reforma, e aí a gente começou a ter um negócio que, de fato, começava a não ser só eu e meu marido. A gente começou a contratar equipe, a procurar gente. No começo, vocês dois cozinhavam? Começou, nós dois cozinhávamos. Na verdade, eu sempre fui a pessoa que estive à frente da cozinha e ele fazia as outras coisas, comprava os ingredientes, fazia o embalamento, organizava planilhas, toda a outra... Porque Muito louco, né? Muita cozinha é um universo, né? Cozinhar é uma fração minúscula, desde controlar insumos, compra de insumos, gerir ficha técnica, o produto final que chega tem muitos processos e cozinhar é só uma parte, né? Você já gostava de cozinhar antes? Eu comecei a gostar quando eu virei vegana. A minha mãe nunca foi uma pessoa que gostou muito de cozinhar, então eu não tinha isso no meu dia a dia. A gente comia o básico. Mas quando eu virei vegana, foi até engraçado, porque minha mãe falou, olha, eu te apoio. Minha mãe também sempre gostou muito de animal. Ela nunca se opôs a isso, mas ela falou, mas eu não sei cozinhar, você vai ter que dar o seu jeito. Sim. Ela até tentou, e enquanto eu ainda comia ovo, ela preparava ali arroz, feijão e ovo. Mas quando eu falei, mãe, não vou comer mais ovo, ela falou, cara, ferrou, entrego, agora tá contigo. E isso foi muito bom, porque me deu autonomia e me deu a responsabilidade de, cara, é minha decisão, eu tenho que bancar, ninguém vai fazer por mim. Sim. E foi quando eu comecei a pesquisar, gostar de cozinhar, procurar nutricionistas para me auxiliarem para fazer esse processo de forma saudável. E a partir daí eu comecei a gostar. Hoje em dia eu confesso que, assim... Cozinhar, hoje eu tenho uma equipe que eu sou muito grata a eles. E assim, eu entendi no meio desse processo que cozinhar profissionalmente, ser chefe de cozinha, também não é minha vocação. Eu tenho uma paixão muito grande por gerir a empresa, por, enfim, entender do meu negócio, mas eu também não sou a pessoa apaixonada por estar ali no fogão. Foi necessário você botar uma Sair da mão nessa operação, ali no né? começo, Exatamente, E sair só da operação. pra quem tá assistindo a gente hoje e talvez tenha esse primeiro contato com você, traz pra gente alguns números da sua operação. Então, a gente tá falando de você ter começado ali quebrando uma geladeira da sua mãe. Sim. E hoje, qual a infraestrutura que vocês têm? Quantas pessoas envolvidas nesse processo? Hoje a gente tem uma loja onde funciona o nosso restaurante e uma fábrica em Botafogo, na rua 19 de fevereiro. Legal. A gente tem uma equipe hoje com 7 pessoas no total, que compõem desde a produção da fábrica até o restaurante, a operação do restaurante. E hoje eu toco a empresa em sociedade com a minha irmã, que é aí meu braço direito. Foi uma pessoa que entrou num momento muito Legal. importante da minha vida. mulheres. Isso aí. E hoje a empresa é totalmente feminina, então hoje eu já tenho uma outra estrutura que me permite estar aqui. Teve uma fase do negócio, ainda mais negócio de alimentação, que era isso, era o dia inteiro na produção, ou fazendo compras, fazendo coisas relacionadas às demandas do dia a dia do negócio, né? Então, montar uma equipe é fundamental para o empreendedor conseguir respirar e até tomar decisões melhores para o negócio. Sim, com certeza. E antes de a gente começar o podcast, eu tinha te falado que
tem uma coisa que eu sempre pensei, nunca empreenderia com isso, era comida, né? Sim. E como é que é pra você ser empreendedora de comida? Como que é pra lidar com essa questão? Porque foi o que eu falei, eu acho que é o instinto humano, assim, você tem um restaurante e você lidar com um cliente que tá chegando com fome, que às vezes você tem que lidar com um certo sentimento dele, com uma frustração. Como que é isso? Muito desafiador. Eu até respondi que eu falei que eu também, se eu soubesse de tudo, talvez eu também não empreendesse nessa área. Porque você tem que lidar com a pessoa que tá com fome, com uma exigência grande de você sair para comer, gastar um dinheiro. Você tem uma expectativa não só pela qualidade, mas também com pela toda experiência. a experiência do atendimento, do local, do ambiente. Então é um ramo muito desafiador e que a gente lida também com regras muito rigorosas e que tem que ser assim, né? De vigilância sanitária, manuseio de todo o equipamento. A equipe tem que estar sendo constantemente treinada, porque todo mundo vai ser responsável ali por cada prato que sai para os clientes. Então, é um desafio grande, mas também é muito recompensador. Quando você vê alguém gostando da sua comida, elogiando. E eu costumo falar para o pessoal que trabalha lá no restaurante, que trabalha comigo, que diferente de outros restaurantes que trabalham com a comida tradicional, com carne, quando a pessoa vai na Paixão, ela não vai sair de lá falando essa comida é ruim. Ela vai falar o veganismo é ruim, a comida vegana é ruim. É um peso diferente, Exatamente. né? A gente tem o peso de uma causa em cada prato, né? Então, a pessoa que vai lá, ela não vai diferenciar. Não gostei dessa comida vegana. Dificilmente vai ela generalizar, vai né? num segundo restaurante vegano. Não faz parte da rotina Cara, você dela. tem um ponto, porque eu nunca provei nada vegano. Aí. Então, assim, isso daqui tem um peso, tem uma responsabilidade. Se você não é um gostar, ponto. você vai generalizar. Tipo assim, eu não gosto de comida vegana, mas às vezes, né? Exato. Isso nunca acontece num restaurante tradicional. É, Tipo assim, arroz e feijão é ruim. Você É vai... muito sobre o restaurante. O parmegiana é ruim, não. Você fala, essa parmegiana é ruim, esse Sim. churrasco é ruim, essa comida é ruim. Mas quando se trata de comida vegana, a pessoa Sim. vai ampliar aquilo pra falar, cara, comida vegana é ruim. Sim. Então, a gente tem ainda um peso maior de responsabilidade de cada verdade, prato nunca defender ali a ideia que tá por trás, que mais do que a comida é a ideia de um mundo em que a gente tem aí uma outra visão sobre os animais. Caraca, muito legal. Não tinha parado pra pensar nisso. É um grande peso nessa questão. Quais fatores você acha que trouxeram uma virada de chave pra você quanto empreendedora? Digo isso porque a gente aqui normalmente atende pouquíssimas pessoas do seu ramo. E costuma ser um ramo que ele tende a ser mais difícil do que pra gente, por exemplo, não pras meninas, mas pra mim, no meu caso, que vendo serviço. Eu não vendo um produto. Então, a minha precificação ela é muito diferente, o meu atendimento ele é muito diferente. Todas as minhas métricas são diferentes do que pra você, por exemplo. Então, o que você acha que foi o fator fundamental que você entendeu dentro da sua jornada, que virou a sua chave, te fez ter um sucesso diferente, te fez entender o seu negócio de uma maneira diferente? Eu acho que foram vários processos, assim. Eu acho que um deles é entender que é justamente focar nos processos, né? Então, eu acho que para uma cozinha funcionar bem, para um restaurante funcionar bem, e a gente tem planos de expansão, eu sempre... Todo problema que eu tive já com funcionário e tal, eu sempre falo, cara... Beleza, mas vamos ver qual processo deu errado para isso acontecer, né? Quando a gente recebe uma crítica ou alguma coisa que não sai legal, qual processo deu errado? E olhar sempre o processo, porque é isso. Se todo arroz for feito da mesma maneira, se toda coxinha de jaca for feita da mesma maneira, vai dar certo, porque vai ser sempre a mesma experiência para o cliente, né? Então, lidando com comida, eu acho que processo é muito importante. Ter um contato muito próximo do meu público, né? Então, eu sou vegana, então eu entendo a demanda do público vegano, tô sempre dentro desse meio e, assim... Mas eu faço a minha comida para não veganos, porque eu também não posso nichar, até porque eu também sempre falei isso, é fácil agradar o vegano porque já é muito restrito. Então, assim, quando eu virei vegana, e hoje em dia já tem até mais opções, qualquer... lugar dizia vegano, podia ser qualquer coisa. Eu já comi coisas muito vegano, ruins. tava bom. Exatamente. Mas a gente comia e era o que tinha, e é isso. Mas a minha família toda, e assim, as pessoas para quem eu dou, quem provam a minha comida não são... Eu falei, tá gostoso mesmo? Você comeria isso ao invés de comer o almoço que você sempre come? Essa é a métrica. É sempre botar a métrica mais alta para você poder agradar o paladar mais exigente, né? Quando chega alguém lá que fala, tem preconceito com comida vegana, eu gosto, porque as pessoas vão dar um feedback real. E quando ela sai do restaurante bem servida, gostando da comida, eu falo, cara, chegamos... Se a gente agradar essa pessoa, vai ser fácil agradar o restante. E acho que é por aí, mas a gente vai sempre descobrindo novas coisas, novos pontos para melhorar, porque de fato é um desafio grande. Sim. Aline, você falou que você tem um restaurante Isso. e você tem a produção. Isso. Então hoje você vende para PF e para PJ também? Você fornece isso para outros Isso. restaurantes? Como é que funciona? Exatamente. Na verdade, né,
O nicho vegano, ele é muito restrito, né? E a gente, na verdade, tem 2 desafios aí. O primeiro é conquistar o público não vegano, porque se eu for depender da minha empresa viver só de clientes veganos, ela vai quebrar. Não sustenta, porque não tem tanto vegano assim no mundo. No Rio de Janeiro, especificamente. Então, diante desse cenário, a gente teve 2 estratégias. A primeira foi ter uma empresa bem ramificada. Então, dentro do universo dos produtos que a gente tem o restaurante, que atende diretamente as pessoas físicas, né? Um público ali que a gente tem que é bastante comercial. Que é almoço e janta? Isso, a gente funciona de 10 até as 7h30 da noite. A gente tem a fábrica, que a gente distribui, e aí são principalmente essas caixinhas, mas a gente também tem uma linha para Eu lanchonete. achei uma gracinha. Obrigada. Eu cada produto tem isso, assim, Sim. né? E a gente tem uma linha também para lanchonete, que a gente vende para lanchonete de faculdade, restaurantes, tem a linha food service também, que alguns bares vendem os nossos salgadinhos, nossos produtos. E a gente também tem uma linha de buffet. Então, buffet e encomendas para festas. Então, pessoas que querem dar a sua festa 100% vegana, elas também podem contratar o nosso serviço e a gente também faz essa festa. Então, a gente tentou criar dentro do universo, porque para mim nunca foi negociável sair do veganismo, porque é uma causa da minha vida. Para mim não faz sentido empreender com comida em outro nicho, nem que seja para ganhar mais dinheiro. Então, a gente teve que pensar em como a gente ia criar um faturamento com um volume num público que é nichado. E aí, a primeira estratégia, obviamente, a gente tem que ter uma comida que agrade o paladar do não vegano, para não ser muito restrito. E, pro vegano, a gente tem que oferecer o máximo de serviços possíveis. Sim. Porque ele vai procurar a gente no dia a dia dele quando ele for almoçar, ele vai procurar a gente... lanchar em casa. Exatamente. Vocês estão no iFood? Estamos no iFood. Quando ele quiser receber convidados em casa, ele vai ter a nossa caixinha no freezer dele para poder servir na hora para alguém. E ele vai poder fazer a festa dele com a gente também, ou o evento que ele tenha. Enfim, tudo que ele sempre pense na paixão pra gente poder atender ele de diversas formas. Genial. Eu amei. Porque foi o que você falou. É um público muito nichado. Exato. Que não tem como, assim, você depender do seu faturamento de um serviço só. Tipo, então, você dá ali toda a opção estrutura pra eles. A estrutura. Eu sempre costumo perguntar para as convidadas qual você acha que é o seu diferencial, mas eu acho que o seu tá tão claro. Que é justamente o fato de você viver esse propósito do veganismo, então você entende tudo que você gostaria, né? Tipo, você pensa, pô, nos eventos, as festas de aniversário que eu vou, não tem nada vegano, então eu nunca posso comer. Talvez você tinha que andar levando sua marmita pros lugares. Exatamente. Então você conseguiu pensar em todas as dores desse público e ainda atingindo o público que não é vegano. Porque então isso acho aqui que é muito comum, né? Você ir, Sim. tipo, num mercado e vou pegar uma caixinha de nugget e fazer com os meus amigos. Sim. Então, isso aqui é ótimo. E, tipo, eu não sou vegana, assim, né? Mas eu tô morrendo de vontade de comer. Eu também ia falar pra você apresentar pra gente. Tá ótimo. Eu trouxe aqui um pouquinho da linha que a gente tem nessas caixinhas, né? Que é o nosso quibe com tofu. Esse quibezinho aqui. Aí atrás a gente tem o risole de chuchu marão, que faz bastante sucesso, que ele é diferente. É chuchu com algas marinhas, aí lembra ali um gostinho de mar. Cara, eu sou do paladar infantil, mas eu tô confiando em você. Eu também. Eu tô Vamos 100%. ver. É legal ver esse vídeo. Ela falou que adora isso. Eu adoro, tô vendo Dá pra ver no meu olhar que eu tô com medo? Chuchu marão, e você? Chuchu. Eu não sei se é um preconceito, talvez seja. Mas é porque, assim, é muito diferente do habitual pra gente, pra nossa Sabe o que eu realidade. acho legal disso, antes de você continuar apresentando? Porque, cara, alimentação, tipo, sei lá, eu sou uma pessoa saudável. Tudo é hábito. Então, a gente não tem esse hábito. Só que eu falo, cara, você já é vegana há muitos anos. E pra mim, hoje, na minha cabeça, sendo bem sincera, eu falo, cara, impossível. Tipo assim, pô, eu como carne, frango todo dia. Só que, sei lá, talvez eu tivesse alguém 24 horas cozinhando comida vegana pra mim gostosa, eu não ia me opor. Cara, e às vezes é porque acontece, coxinha de jaca verde. Talvez, se ela não falasse, eu ia achar que era Coxinha, normal. Exatamente. Pô, A você gente diria, já teve se essa você não vê. experiência várias vezes. Vendo assim, vendo não é tem tipo como, assim, cara. Tá numa É festa. muito... Chegou isso aí, você come, pô. Qual A vai ser a gente- escolha de vocês? É chuchu Continua. marão, Não. não é? Aí essa é a coxinha de jaca, que é o nosso principal produto. A bolinha de queijo vegano, que é um queijo à base de batata. E esse é o risole de palmito, que é mais comum. Vamos dar uma mordida lá. em cada, porque, tipo, tem 2 de cada pra gente poder provar Eu não tô nem aí tudo. pra vocês, eu vou na bolinha de queijo de batata. Fiquei muito curiosa. A bolinha de queijo de quê? De batata. Gente, é igualzinho Então uma vou na bolinha de coxinha de queijo. Bom, Bom. realmente bom. Realmente E era bom. quem tava com o preconceito. Nossa, parece coxinha. Eu não gosto muito de jaca, então isso eu não vou provar, não. Mas não Eu lembro o não sei gosto nem da fruta. Eu não sei nem Você se sabe tem qual é o gosto. gosto de jaca? É, eu também não sei. Não, a fruta jaca, ela é muito... O sabor dela é muito forte, o cheiro dela. Quando cai jaca, fica aquele fedor. Não, Mas a gosto gente de usa a coxinha. jaca verde. Então, o mesmo esquema da que é isso banana no verde. meio? Esse é o É? tofu. É um cremezinho de tofu que a gente faz, que a gente chama de tofu piri. Como se fosse Cara, um prova. catupiryzinho. Esse é muito bom. Esse aqui não tem gosto de nada de jaca. A Manu Você não já comeu jaca? Mas tem gosto de coxinha.
É porque é a jaca verde, não é a jaca doce. Deixa eu provar. Meu vou- Deus! Eu não faço ideia do que é tofu. Tofu É um queijo. Isso, é como se fosse um queijo. Parece Isso é frango, certeza. Nossa, delícia essa aqui E também. muito temperadinho. A barinha de queijo é igual. É a base de batata o queijo. A gente também não usa queijo com laticínio, né? Gente, mas é batata? Só batata? Na verdade, é um mix que a gente faz, a base é batata, Eu mas quero saber. leva também A Sofia pensando que se essência, chegar em casa ela vai fazer um igual. Gente, delícia. Isso é o quibe. Era pra eu dividir? Não vou dividir, não. Tem Quero outra essa coxinha tem ali. outra ó. Ah. Ai, gente, que bom. Essa é a reação que a gente busca. Ninguém provou o chuchu-marão, né? É o quadradinho, esse quadradinho. Vai você, Sofia, que você é a Sofia. Não, não gosto de chuchu, mas... Mas também não lembro. O chuchu, ele é aquela coisa que tem pouco gosto, né? Então aí... É sem gosto, né? Isso, ele entra com o dendê, com a alga, então faz ali aquele quê de Esse uma é o quê? moquequinha. Esse é o palmito. Gente, não é possível que isso aqui seja chuchu com alga. Não tem gosto disso. É literalmente uma coxinha. Completamente coxinha. Então, de palmito. Isso aqui tem gosto. A gente vai ter que cortar essa barriga. A gente degustando. Tem gosto de coisa de camarão mesmo. Vocês botam alguma essência de camarão? Não bota. É a alga e os temperos que geralmente se usam em pratos com camarão. Tem gosto do mar. Loucura, tem gosto de Moqueca. camarão. Eu tô ficando confusa. eu não Esse sei aqui é o nem mais- quê? Já não- Esse aqui é o quê mesmo? Esse é palmito, é um cremezinho de palmito e pupunha. Ah, mas é palmito é vegano. É, esse eu costumo dizer que é pra pessoa que não quer errar, palmito é palmito, não tem muito pra onde ir. Nossa, muito bom. Mas isso aqui é muito bom. Eu nem gosto de palmito, mas tá bom. Isso é a mesma coisa. Tá vendo, Manu? A gente tem que parar. Esse aqui é o chuchu marrom? É. Total, amor. Não gosto de nada. Tipo assim, Não tem gosto de chuchu nem de alga. Chuchu, essa é a brincadeira, assim, desafio. Come, galera. Pra equipe provar. Come! Ela tá também resistente. É gostoso, cara. Muito bom. Chuchu marão, quibe de tofu, Palmito. palmito. Cara, eu gostei de todos. Eu também. Ai, gente, que bom. Anderson. Sério, Nini, parabéns. Ai, obrigada. Amei. Muito bom. Gente, a gente acabou de comer um kit festa pra mim. É. tipo assim, É isso. Real, bem gostoso. Não, mesmo. numa festa, se me servem isso, eu nem ia questionar. Questionar. Também não. É, Por que você não engana as pessoas? então, às vezes acontece da pessoa comer e nem perguntar. saber. Tem festas que a gente faz que a pessoa fala, olha, não avisei que meu buffet é 100% vegano, o pessoal vai chegar, talvez eles reparem. E todo mundo come tudo, assim. Muita gente nem buffet repara, é né? muito legal fazer buffet, porque a gente tem ali o feedback na hora. Mas não tá almoçando. Vamos Já ficou aí o almoçar. almoço. Esse aqui é o chuchu marrom e esse aqui é o palmito. risole de palmito. Gente, Pode comer, muito gente. legal. Levei a sério mesmo. Mas é muito bom, de verdade. Cara, Muito parabéns. obrigada. A gente testou Muito e bom. aprovou. Ali, ó. Não veganas aqui, testado não, e boa vontade aprovado. de uma hein? Coca Zero. Tipo assim, não é? Fazer uma resenha. É. Gente, muito bom. Adorei, de verdade. Muito legal. Tá validado. 3 Ó. não veganas. Sim, né? Que uhum. ainda ficaram Produto tipo assim, chuchu aprovado. Que marrom. estavam ali com o pezinho meio atrás. Não, muito bom. Eu não Não, diria. vou ser honesta, eu tava pensando, cara, se a gente não gostar, a gente pode só cortar. Não, Porque eu não Tipo quero assim, mentir. Mas eu fiquei imaginando, a gente... Uma delícia. mas eu acho que não dá pra disfarçar quando você come uma coisa ruim. Por isso que eu pensei, eu ia falar pra gente cortar, certeza. Eu tava- com Ela medo de tava você. até meio, pô, vamos provar no meio do vídeo, melhor. A Manu assim, ai, agora não. Não, e eu tava num conflito, tipo, eu quero provar, mas ao mesmo tempo, cara, eu nem sei se eu quero tanto assim. Cara, mas muito bom. Muito gostoso, de verdade. gostoso. Parabéns. Obrigada. Eu adorei a obrigada. praticidade, eu adorei o design da caixa. Achei que, assim, vocês estão entregando tudo. E eu adorei a forma da variedade do seu negócio. Também. Assim, que você não se limitou a uma coisa só. Porque, realmente, talvez se você tivesse só um restaurante, Isso. você ia ficar dependendo da vontade ali daquela clientela, tipo, de comer ali todos os dias. Ou, sei lá, do público vegano. E você abriu na Zona Sul, em Botafogo. Isso. Foi por um estudo ou foi por perto da minha casa? Foi, justamente assim, quando a gente foi abrir o restaurante, e tudo isso, como eu falei, nada disso foi eu lá com 20 e poucos anos, elaborei um plano de negócio, pensei tudo Foi isso, né? aprendendo e vivendo. Eu fui, exatamente, assim, que é o jeito mais difícil, né? Que a gente Aham. vai tomando porrada e vai tendo que reagir, aí ou a gente desiste ou a gente responde e volta mais forte. Então, quando a gente começou, a gente era muito focado em feira, a gente fazia muito evento, todo final de semana a gente tinha uma feira diferente, aí tinha feira na Praça Tiradentes, feira em Niterói, a gente montava a nossa barraquinha mesmo.
levava as coisas e vendia ali pro público na hora. E isso foi muito importante porque foi aquele laboratório, da gente ver o que o público estava gostando, o que eles pediam, se estava boa a receita, e a gente foi tendo reações variadas e vimos que no produto a gente tinha acertado. Aí disso a gente começou a ter algumas pessoas que tinham lojas, falando, nossa, o produto vai ser muito bom, quero vender na minha loja, eu tenho uma loja da rede tal, tem uma loja de produto natural, tem uma lanchonete. A gente foi vendo, cara, a gente tem que agora então atender esses clientes que querem vender nas lojas. Aí a gente vai pensar em emitir nota fiscal certinha para PJ, embalagem, como é que a gente vai fazer a entrega, logística. Aí começa a entrar toda Aí vem todo um outro ramo de desafios, como é que a gente faz esse produto chegar para um cliente que ainda vai abrir, preparar, e ele que vai vender para o cliente final no mesmo padrão que a gente está vendendo para o cliente final. E alguma vez vocês pensaram em terceirizar a produção? Olha, não, a gente até chegou a custar, mas como é uma coisa muito específica, né? E assim, tem poucas pessoas que trabalham com isso, a gente não viu espaço para isso, né? Assim, de ter uma outra pessoa que a gente pudesse confiar. E também a gente sempre prezou muito por ter o controle da qualidade no produto. Então, a gente preferiu manter a produção sempre com a gente. Mas a gente foi terceirizando, por exemplo, isso, logística de entrega, tudo aquilo que a gente entendia, mas a gente ainda assim é uma empresa e no nosso crescimento isso é um desafio que faz muita coisa por conta própria, né? Até por eu ter uma rede de apoio muito grande, eu tenho meu pai que trabalha com negócio, minha família que ajuda muito, então a gente sempre foi dando um jeito de se apoiar e de fazer acontecer. Aí veio essa fase de a gente atender lojas, e aí foi quando a gente começou a vender para essa rede também. Então, assim, do dia para a noite, a gente praticamente triplicou o nosso faturamento. E aí tinha que fornecer aqui, eles abriram loja em São Paulo, a gente teve que ir para o mercado de São Paulo também, ver logística Rio, São Paulo, de produto congelado, que é outro desafio. Zero acomodados. Muito legal. E aí começamos, e aí um pouco antes da pandemia, a gente estava com fechamos quase 200 pontos de venda a nível Brasil, assim. A gente chegou a vender na Bahia, Salvador. A gente fez a Natural Tech, que é uma feira de produtos naturais muito grande. Foi uma experiência incrível. E aí, quando a gente estava nesse ritmo, veio a pandemia. E assim, como a gente fez... E aí são as partes negativas também de você não ter o planejamento que você veria na sua empresa. Como a gente era uma empresa muito na base do fazejamento, que eu gosto de dizer, né? Assim, ia fazendo, ia vendo, a gente não tinha caixa. Assim, um caixa a ponto de conseguir sustentar a pandemia. Então, quando veio a pandemia e, assim, a maioria dos nossos clientes eram pequenos varejistas de rua, fecharam as portas e ficou aquele, cara, a gente tinha 100 pontos de venda, agora a gente tem 10 pedindo, que são os que trabalham com delivery, que conseguiram ajustar a operação deles para delivery. Como é que a gente faz com os funcionários, com o aluguel e tal? Aí a gente teve, obviamente, que atuar na contenção, né? De reduzir equipe, de deixar o pessoal pagar a rescisão para o pessoal e ir trabalhando com freelancer, porque a gente não sabia como é que ia ser, quanto tempo ia durar a pandemia. E nisso, é uma coisa que é muito bom também para quem é empreendedor, tenham pessoas pessimistas ao seu lado. Eu sou muito otimista. Não, pandemia vai durar 2 meses, daqui a pouco tudo volta. O meu marido é muito otimista. Ele falou, cara... Não vai, eu acho que essa parada é séria. Ele é pessimista. Ele é pessimista, eu falei, confundi. Ele é muito pessimista, ele falou, se isso durar 1 ano, vai dar ruim. Então, vamos reduzir ao máximo todos os custos. E durou, né? Durou até mais de um ano. A gente tem que ser sonhadora, mas tem que ter alguém pé no chão. Exatamente. Dá um equilíbrio, né? E alguém que tem essa visão mais de, cara, vamos pensar no pior cenário? Porque a gente, quando a gente acredita no negócio, a gente tende a... Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas... A verdade é que nem sempre dá, né? E ter alguém que tem essa visão, aí a gente atuou na contenção. E nesse momento aí a gente passou... Aí foi quando a gente começou para além das feiras, que aí como a gente começou a atuar muito com PJ, a gente saiu das feiras, voltamos a vender diretamente para o público. Então, com a pandemia, a gente começou a abrir lojas de iFood, a gente abriu, acho que uns 5 iFoods, né? E começamos a retomar o contato direto com o nosso cliente final. Foi o que garantiu ali a gente manter um faturamento mínimo para tocar a nossa estrutura. E aí, quando a gente saiu da pandemia, o mercado estava completamente diferente. Muitos dos negócios que fecharam não voltaram a reabrir. Preços de entrega para São Paulo, para outros estados, estavam muito diferentes. Então, a gente falou, cara, vamos retomar agora focando no nosso contato direto com o cliente final. Sim. Aí a gente primeiro fez um estudo, e aí foi nesse momento que a minha irmã entrou como minha sócia, e abrimos um quiosque, a gente queria uma estruturação mais enxuta, no Shopping Tijuca. A gente abriu em 2023 o quiosque. Só que a gente percebeu que o nosso público queria mais do que um quiosque podia oferecer. Principalmente opções de refeição, uma comida mais fresca, que a estrutura de um quiosque era muito limitada. Aí a gente resolveu mudar no final de 2023 e foi quando a gente abriu o ponto em Botafogo, que tinha como ideia, cara, vamos criar então o nosso QG, um quartel-general ali, central,
pra gente poder voltar à expansão que a gente estava vivendo lá em 2019, mas agora com uma estrutura maior, com uma fábrica que a gente pode suportar uma capacidade de produção. Se a gente precisar triplicar o faturamento, a gente vai conseguir. E aí foi quando a gente apostou em voltar ali para ter uma estrutura que atendesse ao cliente. Mas tudo isso foi muito no base do desespero e da coragem, assim. Eu acho que uma das características minhas como empreendedora é botar a cara a tapa, ser muito corajosa e vamos que vamos. Cara, com certeza, muito bom. Se você pudesse deixar 3 dicas para uma pessoa que está começando a empreender no seu ramo, que talvez tenha essa vontade, se vê empreendendo ali, tendo um restaurante ou pelo menos uma operação via delivery, algo do gênero, quais seriam os 3 fatores que você acha que você poderia dar um conselho que mudaria, viraria uma chave, ajudaria? Um deles é baseado na minha experiência, é baseado nos meus erros, que é planeje o máximo possível, né? Então, assim, embora, graças a Deus, até aqui tenha dado tudo certo, em determinado momento também, quando eu parei para planejar, então, assim, ali na época da pandemia também foi um momento que eu falei, cara, a gente teve um crescimento muito rápido e quando você não planeja, a sua vida enquanto empreendedora também fica muito ruim, porque você está o tempo inteiro apagando incêndio. Então, a pandemia, ela foi muito boa, que foi um momento em que ali eu virei a chave e falei, cara, agora eu quero dar passos mais seguros. Então, foi quando eu parei para planejar. E aí, todos os passos que a gente deu depois dali, a loja, a retomada dos planos de expansão, já fazem parte de um plano estratégico mesmo. Então, planeje. Quanto antes de você começar a planejar, melhor, mais saúde mental você vai ter, mais métricas para acompanhar o seu negócio, para ver se a coisa está dando certo ou não está dando certo, você vai ter. Busque pessoas que já têm uma caminhada, eu acho que essa seria a segunda dica. Você fazer tudo sozinha, o trabalho de você adquirir o conhecimento é um trabalho muito cansativo. Então, se você tem alguém que pode te ajudar a pegar esse conhecimento e encurtar um caminho. Pegar atalhos, né? Eu acho que a questão do networking, a questão de, hoje em dia, consultorias, mentorias, são atalhos que facilitam muito a vida do empreendedor. Você vai conseguir chegar lá sozinha, mas tu vai passar por tanta floresta, vai ter que desmatar tanta coisa que vai te cansar muito mais. Então, busque pessoas que sabem, busque conhecimento. Mas acho que a terceira seria, acho que algo que eu fiz certo, que é, cara, a trajetória empreendedora, ela é sempre desafiadora e é sempre você dar um passo no escuro. Ninguém tem certeza de nada, por mais planejado que seja um negócio, por mais que você tenha ali os dados, as métricas, todo o estudo do seu mercado, é um risco. Então, tenha coragem de assumir esses riscos, tenha coragem de errar, tenha coragem de fazer acontecer, porque ninguém tem resposta e ninguém nunca fez nada grande ou nada inovador na zona de conforto. E sair da zona de conforto dá muito trabalho, dá muito medo, mas é necessário. Eu acho que, na verdade, ficou uma lição para qualquer nicho que você atue. Eu falei mais genérico, né? Eu gostei. Pro nicho vegano, eu acho, de alimentação, né? Eu acho que a alimentação é o tempo inteiro você tá em contato com o seu público, vendo se a sua comida tá boa, nunca se afastar muito da operação. Eu acho que todos os nichos precisam disso, mas eu acho que o nicho de alimentação, você nunca pode ficar muito distante da sua operação. Porque é comida, é qualidade. Se você deixa... tem que estar supervisionando, ver se está no padrão, ver se está correto, ver se está bem feito. Então, não fique confortável a ponto de achar que você pode ficar só na cabeça, porque você precisa estar lá comendo a comida que você faz, vendo se ela está boa. E diversificar, assim, o desafio de um negócio vegano é você conquistar o público não vegano, né? Ter essa experiência que a gente teve aqui, né? Então, cara, se você só tem clientes veganos, se você só vive ali muito dentro do universo do veganismo, cuidado, porque parece muito, e quando eu virei, né, parecia que ia ser um boom de veganismo, que todo mundo estava virando vegano, porque era um momento ali de crescimento, mas ainda assim é um mercado pequeno, então você tem que ter estratégias para conseguir aumentar isso aí. Eu achei legal porque a gente fala muito sobre nichar, né? Tipo, todas as empresas, a gente como influenciadora digital, tudo é muito sobre nicho hoje em dia. Tipo, não, foca em vender pro seu nicho, porque só o seu nicho. E você vai muito por um caminho contrário. Se você focar só no seu nicho, que não é um nicho tão grande ainda, você não vai conseguir alavancar, né? Então, achei legal esse pensamento, porque geralmente não é assim que a gente pensa, que a gente até fala, né? E o que eu achei mais legal é que ela pensa em variar o nicho dela, mas sem perder o propósito. Então, tipo assim, ela não pensa em, por exemplo, abrir para um público geral que tem uma alimentação tradicional. Não, tipo, é só pro e é um negócio que dá pra ver que talvez não daria tão certo quanto deu se você não fosse vegana, porque
Só você tem esse pensamento. Acho que alguém que não... Se alguém não fosse vegano, não ia pensar Eu dessa acho que, forma. na verdade, assim, eu acho que o que você fez foi pegar muito um gargalo de uma dor sua. Sim. Então, isso é maravilhoso, porque você pensou assim, cara, eu sou vegana, mas eu tô com muita dificuldade de achar ali uma opção de snack rápido, de uma alimentação boa, que tenha sabor, que seja bem temperado, como a gente tá vendo aqui, que é maravilhoso. E você realmente transformou disso na sua fonte de renda, e isso é maravilhoso. É, muito empreendedor que eu vejo aqui no nosso dia a dia, ele erra porque ele quer inventar. Sabe? E tu foi justamente no caminho mais racional. Tu foi no certo, sabe? Qual a dor que você sente, o que você esperava encontrar, o que você sentia falta. E aí tu tornou isso real através do seu próprio ponto de vista. Então, acho que ajuda muito. Vocês falaram agora e me lembrou de uma experiência, né? Eu tive a minha primeira festa e eu ainda era vegetariana, né? E como eu falei, eu não tive uma experiência de criação, de chegar na cozinha, de inventar. Então, meu aniversário, quem fazia geralmente a comida era minha mãe. E foi meu primeiro aniversário enquanto vegana, e ela fez as coisas que ela sempre fazia. Ela encomendou um salgadinho tradicional, fez um cachorro-quente que ela sabia fazer, pra receber as pessoas em casa. E aí, quando eu cheguei, eu falei, mãe, mas o que eu vou comer? E ela falou, não sei. Te vira. Não consegui pensar. Acho que tem um pão de queijo no congelador. No meu aniversário, eu fui, peguei um pão de queijo e comi só pão de queijo na minha própria festa. E foi aí que eu falei, cara, no meu próximo aniversário não vai ser assim. No meu próximo aniversário eu vou fazer questão de eu assumir, né? E vou fazer todo mundo comer a minha comida. A minha festa vai ser totalmente vegana. Os meus convidados vão comer comida vegana e eles vão gostar. E foi a partir disso. Você faz doces também? Doce também. A gente tem doce lá. Temos brownie, cookie, tortas de limão, banoffee vegana. Gente, que legal. Tudo. Adorei. Os nossos doces, eles também, quase todos são sem glúten, porque o mercado vegano, ele tá muito ligado, e isso também é um desafio pra gente, ao mercado saudável. Eu ia falar isso. E assim, a nossa empresa, ela não é uma empresa totalmente do nicho saudável, até porque isso, a gente é focado em experiências de festa, em experiências de celebração. Então, quando a gente foi abrir a loja física, a gente pensou em dialogar mais com esse mercado saudável e colocamos opções de refeição sem glúten, né? Estamos focando numa linha mais sem glúten para poder abarcar também esse mercado. Eu ia falar isso, porque assim, eu sempre liguei muito pra vida saudável. E uma época que eu comecei a me interessar pelo vegetarianismo, pelo veganismo, era porque muitos restaurantes e tudo que eu via associavam esses dois valores da saúde. Você tava vendo a tabela nutricional ali que a gente viu? Sabe, então eu ia falar isso, porque eu falei, cara, deixa eu ver, porque eu achei diferente. Porque geralmente, tipo, tudo que eu via vegano, as pessoas, inclusive, tinham muito, assim, preconceito, as minhas amigas. Uma época eu falei, ai, gente, vamos lá naquele restaurante. Eu nem queria ir tanto porque era vegano, mas porque era super fit, sabe? Era uma vibe cheia de plantas e saladas, e eu gostava disso. Só que eu via que isso afastava muitas pessoas do veganismo, porque tem gente que não quer, você não quer comer um monte de salada, você quer comer uma coisa gostosa. E achava que o vegano não podia ser gostoso. E você foi totalmente contra isso. Por isso que eu achei legal. Achei que você foi meio disruptiva nesse mercado. Porque apesar das pessoas associarem o veganismo à saúde, que não deixa de ser, claro, também não precisa. Você pode fazer uma fritura, por exemplo. Entendeu? Isso rapidinho, eu achei sua tabela nutricional muito legal, tá? Mesmo sendo frito, né? São pouquíssimos ingredientes. Sim. O que geralmente, né, tem um... Eu achei legal. Olha só. A nossa produção, ela é bem artesanal, então ela vem nesse clean label, né? Assim, pouca coisa. Esse aqui é pouquíssimo também, que eu vi. Aqui. Bem pequenininho. Normalmente, os tradicionais têm ingredientes aqueles ingredientes que você... E até os produtos veganos industrializados de mercado também são com muitos ingredientes, muito conservante. E isso, na verdade, é um dilema de ser muito bom e também ser desafiador, né? Porque foi, como vocês falaram aqui, foi uma dor minha. E quando eu virei vegana, era isso. Só existia opção vegana super natureba, com uma vibe, assim, de macrobiótica, de coisa de culinária oriental. Restaurantes que tinham budas enormes. E você entrava, você tinha que meditar pra comer. E, assim, nada contra. Eu até sou uma pessoa tranquila e tal, mas... eu queria comer coisa gostosa, eu queria poder chegar e comer um hamburgão, um cachorro-quente, ter uma festa legal. Então, eu fui nessa contramão intencionalmente de, cara, o meu objetivo é que a comida vegana seja gostosa. E eu acredito que a saúde, ela vem em consequência. É isso, a gente usa ingredientes naturais, não é cheio de gordura. Então, a gente vem nessa busca, mas... o pilar principal não é você ter uma alimentação fitness, né? Então, muita gente vai ao nosso restaurante, mas, poxa, tem carboidrato, vocês usam farinha e tal. E a gente quer alcançar esse público também, mas a gente quer mostrar que a alimentação vegana ela é democrática. Você quer ser um vegano saudável?
Ótimo, tem muitas opções. Você quer ser um vegano que quer comer um salgadinho? Tem também, isso que eu ia era o falar. que não existia. Você vive uma vida normal, que a gente normalmente Isso. associa. Tipo, ai, como é que o vegano vive, gente? Sabe aquele Só come planta. de Sendo que fotossíntese? não, ela vive completamente normal. Se ela quer ser fit, Isso. ela vai ser fit. Se ela não Sim. quiser, ela vai Adorei, comer salgadinho. desconstruindo as nossas Cara, eu adorei. De Achei que verdade. você realmente quebrou muitos padrões de ideias que eu bom. tinha Sim. sobre todo esse mercado que abriu minha certeza. mente. Muito Vamos fazer o legal. bate-bola? Com ela? Vamos. Mas antes eu queria muito que você fizesse seu jabá também. Se eu quiser Claro. agora comprar Não, no mas vou te Paixão falar, Vega. esse episódio inteiro foi um jabá, porque o tanto que a gente... Eu tô aqui Publi, pensando, né? alguém podia dar uma mordida pra eu poder comer mais um pedaço. Come, cara. Pode deixar. Esse é o chuchu marão. Aí. Aham. Ela foi a primeira a comer, a primeira eu a se tanto aventurar. julguei, cara. É. Pra Muito agora bom, tá gente. aqui. Temos Link link do do Marinho. iFood. Não quero não, pode comer. Temos. Beleza. Então, hoje você pode comprar a gente na nossa loja, que fica na rua 19 de fevereiro, número 94, em Botafogo. A gente funciona de domingo a domingo. De segunda a sábado é de 10 até as 7h30 e domingo é de 9 até as 2. Lá você tem a opção de refeição, almoço, café da manhã. A gente tem eventos, a gente faz rodízio de pizza vegano. Legal. Legal. Vamos Ai, lá. gente, Eu vou. Vamos fazer vou uma esperar vocês lá. próxima reunião dela, vai ser lá. Vamos. Sim. A gente tem um pouco de tudo, assim, é um espaço super completo. Aham. Você também pode encontrar as nossas caixinhas nos nossos pontos de venda, que eu posso mandar o link pra vocês, ou vocês podem conferir no nosso Instagram, que é @paixãoviga. E também a gente tem links no iFood. A gente tem o iFood de Botafogo, a gente também tem um iFood funcionando na Zona Norte, na Vila da Penha, e um em Jacarepaguá, que atende essa região daqui. Legal. Então você também pode pedir, se você não é da Zona Sul, a gente também tem outros iFoods. E se você não está em nenhum desses locais, entre em contato com a gente, se você se interessou pelo nosso buffet, ou quer encomendar, a gente entrega em todo o Rio de Janeiro, nosso centro de salgadinho, para sua festa, para o seu evento. O que não falta é canal e oportunidade de você provar tudo isso que elas provaram aqui e se apaixonaram. Quais são os queridinhos hoje? Quais são esses produtos mais vendidos? Olha, a coxinha de jaca é a primeira, a gente até botou ela na nossa logo, porque de fato ela foi assim, um estouro. É um produto que tá com vocês desde o início? Desde o início. Assim, a coxinha de jaca, quando a gente começou, era uma loucura. A gente chegava com ela na feira, acabava a coxinha de jaca. As pessoas ficavam, cadê coxinha de jaca? Cadê coxinha de jaca? Era uma coisa assim, loucura. Lembrando que a Manu não queria provar e foi a que ela mais gostou. Cara, eu Come paguei logo. muito a minha língua. Não, eu tô de boa. Pode comer. agora Eu não tá. quero não. Ah, então tá bom. Hoje, no restaurante, a gente também tem as nossas lasanhas, que a gente tem a lasanha bolonhesa e a lasanha de brócolis ao molho branco, que elas também preciso provar deve ser uma tudo isso. delícia. saem muito. E o chuchu marão também é assim, ele é um que os clientes associam muito à nossa marca, porque ele é um produto exclusivo nosso. Cara, a gente tem hambúrguer, mas de todos, acho que hoje em dia é a coxinha de jaca e as lasanhas, que são o carro-chefe do nosso restaurante, da nossa operação. Ai, que legal. A gente tá caminhando pra nossa reta final e a gente sempre costuma finalizar com bate-bola. Então eu vou te fazer algumas perguntas e vou pedir pra você responder o mais rápido possível. Tá a bom. ideia é que você não pense muito. Tá. Empreender é? Ai, batalhar. Boa. Um erro que todo empreendedor deve evitar. Agir por impulso. Perfeito. O que vale mais, ideia ou execução? Execução. Nem pensou. É. Uma inspiração no mundo dos negócios. Uma inspiração. Meu pai. Ele. E só me alongando aqui um pouquinho mais. Não é uma pessoa que é isso, ficou bilionário, ficou muito rico, mas ele manteve ao longo da vida inteira dele a paixão por trabalhar, a paixão por fazer coisas acontecerem, a paixão por esse processo de você tirar uma ideia do papel e ganhar dinheiro com isso. E ele faz tudo isso com muito amor e sem nunca ter deixado a família em segundo plano. Sempre foi muito claro para mim, embora meu pai sempre tenha trabalhado muito, que ele faz isso por nós. E eu acho que é uma grande inspiração você trabalhar muito, mas se dedicar muito a quem você ama também. E acho que melhor do que o dinheiro é o legado. É, Então, exato. vendo o que Falar, você ainda está passou construindo, ligado, é uma certeza de que ele fez algo que te marcou Sim. e te inspirou. E Então, deu pra acho sentir que... muito essa vibe, né? Tipo, que existem duas vertentes de empreendedorismo. E a sua é muito essa, mas, tipo assim, é só a sua vida. Porque não é aquela, Sim. tipo assim, vocês entenderam? Aham, Então, tipo total. assim, quem você, sua inspiração? Tipo, pô, a Boca Rosa, você é a pessoa mais milionária do planeta. Sim. Tipo, não, sabe? Você só... Meu pai. Sabe? Isso é muito legal. Muito bom. Sucesso é? Viver bem. E viver bem, eu acho que é viver com relevância, sabe? Viver com propósito, viver de forma que a sua vida não seja só pra você, mas ela seja um eco no mundo, um eco de bondade, um eco de amor num mundo cheio de caos. Ai, gente. Posso fazer uma que eu achei que é a cara dela? É crescer rápido ou crescer sólido? Eu cresci rápido, mas crescer sólido.
A gente foi muito rápido a curva de crescimento da paixão, mas hoje eu vejo que tem um crescimento mais sólido. Às vezes até é bom... Pausa, reflete, não toma decisão agora, desacelera. Isso a longo prazo faz muito mais diferença. Porque é isso, assim, a gente quando está aqui, né, isso eu aprendi cursando a faculdade de História, né? A história sempre é a história dos vencedores. E ao longo do caminho fica muita gente que não vai estar aqui em podcast, que não vai contar a sua história, que, cara, tentou e tentou muito, mas não chegou num lugar de destaque. E talvez muito disso seja isso, e com muita garra, e com muita gana, não planejar, não pensar que nós somos empreendedoras, mas somos seres humanos, e o burnout está aí, e a saúde mental é importante. Então, a gente, às vezes, se entrega muito no trabalho e esquece da gente. Eu acho que, cara, vai com calma. Pensa, se coloca também na situação, se coloca na equação. Você tá bem, você não tá, até onde você pode chegar. São coisas que eu aprendi a duras custas ao longo do caminho, porque muitas e muitas vezes eu me coloquei em segundo plano, e quando vem a conta do cansaço, a conta da sobrecarga, ela é pesada e ela às vezes faz você querer jogar tudo pro alto. Então não vale a pena correr mais do que a sua perna alcança. Cara, Perfeito. Perfeito. Muito bom, eu amei. E se você tivesse que indicar alguma mulher pra estar sentada aqui com a gente? Olha... Ai, meu Deus, tem tantas pessoas referências. Mas eu indicaria uma amiga minha de infância, que talvez ela nem saiba que eu vou estar indicando ela. Eu não sei se ela vai poder, sendo sincera, porque ela tá agora pra ter neném. Mas o nome dela é Bárbara, ela tem um negócio super legal de cosmético, um salão que também tá crescendo muito. Acho que seria uma pessoa muito bacana pra falar a trajetória dela. Boa, Bárbara, você boa. está Bárbara, convidada. qual Bárbara? Bárbara Cristina. Bárbara Eu vou passar depois os Cristina. contatos. Perfeito, fechado. Foi Amei. incrível, cara. Foi um prazer Muito te obrigada, receber. obrigada, E principalmente foi um gente. prazer Foi provar um essas prazer delícias. comer a sua comida. Que delícia. Foi um sério. prazer. Muito legal. Literalmente. Eu falei pra ela, quando ela chegou com a caixinha, eu falei assim, primeira vez, e assim, Amei. a melhor. Sim, Foi foi muito incrível, bom. foi incrível. Convidem De mais verdade. gente do ramo de comida, que vocês vão sempre comer muito bem. Gente, bem pensado, né? Lu, por favor. E Agilize isso. superou todas as nossas expectativas, de verdade. incrível. Parabéns pelo seu Parabéns, propósito, pelo E seu um produto de bate-papo qualidade. muito enriquecedor também. Sim, Obrigada, exato. gente. E não Obrigada. só pro povo do ramo alimentício, né? Mas Acho que foi tudo, uma né? aula pra qualquer Sim. ramo. Pra qualquer então, empreendedor. se você quer empreender ou já tá empreendendo em qualquer área que seja, assiste esse podcast inteiro com papel e caneta na mão. É verdade. Obrigada, Gente, eu gente, foi amei. incrível. Aline, muito obrigada. E se vocês gostaram de assistir o nosso podcast, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Se você estiver no Spotify também, dá 5 estrelas pra gente. Acompanhe em todas as nossas redes sociais e comenta aqui quem você gostaria que sentasse aqui na mesa com a gente. E não esqueçam também de acompanhar Paixão Vega Claro. Isso aí. nas redes sociais e fazer seu pedido. E o meu Instagram pessoal, pra quem quiser acompanhar, é @Aline Nunes Paixão. Ai, Muito tá. bom. Muito bom. Obrigada, Gente, Thaline. foi isso. Foi um prazer. Tchau, Beijo tchau. e até o próximo episódio.